A paz do Senhor Jesus, nesse versículo Deus vai falar contigo. Então Felipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Indo eles a caminho, chegaram ao pé de alguma água e disse-lhe o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Felipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver aqui o texto, que o anjo do Senhor, ele se apresenta a Felipe e fala: olha, eu quero que você vá para a banda do sul, a caminho de Jerusalém para Gaza, que fica no deserto. Porque tinha alguém ali que Deus queria salvar, que Deus queria dar uma palavra, queria que pregasse a palavra para ele. Aleluia. Deus conhecia o coração desse homem e ele tinha um cargo muito grande, ele cuidava das coisas da rainha e dos tesouros. Mas ele ia no templo em Jerusalém para adorar a Deus. E o texto diz que quando Felipe se aproxima, o Espírito Santo fala para ele: olha, se achega ao carro. E quando ele chega correndo, o texto diz que ele pergunta: você entende o que você lê? Aí ele fala: não. Como é que eu vou entender se não tem ninguém para me explicar? Então ali existe uma alma sedenta. Sabe o que Deus está falando? Tem muitas almas sedentas precisando de uma explicação sua, precisando de uma orientação sua, precisando que até lê a Bíblia, até vai no templo adorar, até vai no templo buscar. Só que não conhece, não tem entendimento, não sabe como funcionam as coisas espirituais. Só que Deus nesta manhã está dizendo: eu quero levantar você. Assim como eu levantei Felipe para pregar para aqueles que anseiam, desejam, até tá com a Bíblia na mão. Aleluia. Mas não conhece, não tem entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Deus usou Felipe para estar pregando a palavra para esse eunuco. Porque existia uma chama ardente dentro do coração dele para conhecer. Ele queria saber de quem é que o profeta estava falando. E aí o texto diz que a partir desse texto de Isaías, onde ele estava lendo, Felipe prega e inicia e fala de Jesus, do que Jesus veio fazer, como ele veio, como ele pregou, o que ele pregou. Nós sabemos que ele pregou conversão, arrependimento, mudança de vida. Ele próprio diz que ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes. E nós sabemos que o pecado na terra é uma forma de ser doente, porque o pecado nos afasta da graça de Deus. E aqui ele anuncia Jesus, fala das escrituras. E o eunuco fica muito feliz, muito alegre. Ele também fala não só que Jesus ele converte, ele perdoa, mas falou que para poder ser filho de Deus, estou aqui parafraseando, meus irmãos, era necessário confessar Jesus como Senhor e Salvador, crer que ele era filho de Deus vivo e também batizar nas águas. E aí chega um momento do caminho ali que o eunuco olha para ele e fala assim: olha, tem água aqui. O que impede que eu seja batizado? Olha só o desejo ardente que tem o coração desse homem. E é assim no coração de muitas pessoas, mas não conseguem entender. Então é necessário explicarmos, é necessário falarmos, é necessário anunciarmos, falarmos desse Jesus, desse poder que há sobre ele. E aí Felipe fala: é lícito, se você crer. É necessário só crer, irmãos. Se você crer, nada te impede de servir a Deus. Se você crer, nada impede de você ser batizado, nascer de novo, estar na presença de Deus. E ele responde: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E isso foi suficiente para que eles parassem o carro e ali ele foi batizado. E automaticamente os seus pecados foram perdoados. Aleluia, porque esse era o desejo do coração desse homem. Porque todo aquele que se aproxima de Deus tem essa chama que queima dentro, querendo ser nova criatura. E ele entendeu ali na pregação que Jesus era tudo isso. E além de tudo isso, era Salvador, nos leva para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. E Felipe ali deixou o eunuco, batizou ele. Logo em seguida o Espírito Santo arrebatou ele para um outro lugar. E o eunuco saiu dali jubiloso, na alegria do Espírito. Sabe o que Deus está falando nesta manhã? Eu vou usar você para salvar alguém. Eu vou usar a sua